Olá, sétimos anos, tudo bem? Neste vídeo de hoje, eu quero falar aqui um pouquinho para vocês aí sobre as capitanias hereditárias, segundo aí o seu Boris Fausto aí em sua História do Brasil, que é aí um dos livros aí que eu utilizo aí para a produção das nossas aulas. Beleza, galerinha? Então, quando foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas e a Bula Intercoetra, o rei da França, Francisco I, disse: onde está o testamento de Adão que divide o mundo entre Portugal e Espanha? Contestando, então, a territorialidade que Portugal e que Espanha tinham sobre as Américas e os novos continentes recém-descobertos. Assim, o rei francês passa a investir contra as possessões portuguesas. Ele não tinha uma frota naval poderosa capaz de enfrentar Portugal e capaz de enfrentar Espanha, né? Porque Portugal e Espanha, na época, eram as grandes potências mundiais. Assim, o rei passa a emitir cartas de corso, o rei da França passa a emitir cartas de corso, autorizando então a piratas a atacarem navios portugueses e navios espanhóis por todo o Atlântico. Esses navios, então, começaram a ameaçar o comércio do pau-brasil, que foi a primeira riqueza encontrada aqui nas terras brasileiras. Assim, para não perder essas terras e não perder esse comércio do pau-brasil, os portugueses veem a necessidade de colonizar esse território, que antes era apenas ocupado por feitorias, apenas pequenos postos comerciais. Agora era necessário pôr mais gente de Portugal aqui para que esse território não fosse perdido pelas invasões francesas. Lembrando até que a França invadiu esse território, tanto na França Antártica, quanto depois aí na França equinocial, né? Produzindo então essas disputas. O Portugal então toma uma primeira medida de criar as capitanias hereditárias. Então ele estabelece linhas paralelas à linha do Equador, né? Literalmente pega um mapa e com uma reguinha assim divide em 15 longas faixas de terras e concede essas terras para fidalgos, para comerciantes, para que outras pessoas privadas, então para que algumas pessoas colonizassem esse território. Porque Portugal tinha uma grande força naval, mas não tinha dinheiro propriamente dito. Todo o investimento dele estava nos navios para fazer com o comércio à Índia. Então ele não tinha dinheiro para pagar soldados, estabelecer aqui a colônia. Precisava então que seus nobres e que seus comerciantes o fizessem. E como então essa empreitada dependia dos capitães e dos donatários que receberam do rei essa doação dessas terras, muitos desses donatários, muitos desses capitães simplesmente nem deram bola, simplesmente foram se ocupar de outras atividades comerciais, em especial com as Índias. E muitas dessas capitanias hereditárias acabaram não vingando, exceto aí por Pernambuco, né, e por São Vicente, que foram aquelas que prosperaram justamente na produção da cana-de-açúcar, no comércio do açúcar, em especial Pernambuco, né, e São Vicente, que mesmo de maneira ilegal, contra a autoridade da igreja e contra a autoridade do rei, se ocupou aí do tráfico de escravos. E aí nesse momento nós estamos falando de tráfico de escravo indígena. Então o pessoal ali de São Vicente, aliado aí com as tribos dos tupiniquins, passaram a capturar outras tribos, os guaranis e outras tribos aí do interior do Brasil, para vendê-los como escravos para as outras capitanias hereditárias, né? Esses capitães
eles tinham então alguns deveres e tinham também alguns direitos na medida em que se tornavam capitães de capitanias hereditárias. Primeiro, como o próprio nome diz, a capitania era hereditária. Então, passava de pai para filho. Era uma terra que ganhava-se para sempre. Outro ponto é que eles tinham o dever de proteger esse novo território. Então eles ganhavam também o direito de formar milícias, formar pequenos corpos militares para a proteção desse território. Com isso também eles ganhavam o poder de justiça, né? Eles também acumulavam o poder de serem juízes diante dos conflitos internos que surgissem dentro da capitania. Então eles realmente ganhavam assim, muitos poderes na medida em que se tornavam capitães ou donatários. Dentre esses poderes estava o de conceder sesmarias. E aí, gente, entra um grande problema da nossa história que ainda não foi resolvido. Porque, na medida em que se concediam sesmarias, o que eram as sesmarias? Eram grandes faixas de terras, eram grandes territórios, que hoje compreenderiam 2, 3, 4, 5 municípios. Se a gente fosse olhar um mapa de hoje, a gente comparar um mapa das sesmarias da época com o mapa dos municípios do Brasil, hoje se englobaria em uma única sesmaria o território de 3, 4 municípios inteiros. Né? Então eram realmente terras enormes que se concentravam na mão de uma única pessoa, dando assim origem a um problema que o Brasil enfrenta até hoje, que é a distribuição de terras. Até hoje o Brasil não resolveu esse problema que nasceu aí logo nos primeiros anos de nossa colonização, que é entregar muitas terras a poucas pessoas. Né? Então aí a nossa história fazendo pensar sobre o presente. Valeu, galerinha! Até mais, o vídeo já está cumprido. Opa.